Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor para todos. Estou aqui mais uma vez para ler a Santa Palavra de Deus. Ler no livro de Salmos, capítulo 55 e o versículo 1 até o versículo 14, que tem como título A Oração de um Homem Perseguido, né? Que coisa tremenda. A oração de uma pessoa depressiva, de uma pessoa ansiosa, de uma pessoa em pânico. É isso que você vai ver aqui na palavra de Deus. Salmo 55, versículo 1 ao 14, que diz assim a palavra de Deus. Ouve a minha oração, ó Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Que coisa tremenda, né? Versículo 2. Escuta-me e responde. As minhas aflições me deixam desgastado. Uma pessoa, quando está depressiva, ou ansiosa, ou em pânico, cada dia mais ela vai ficando desgastada. Mas Deus fala com você neste dia. Amém? Glória a Deus. Há uma saída para você. E essa saída é a porta do céu. Glória a Deus. Versículo 3. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos, né? Então eu tremo quando ouço as ameaças do meu inimigo. A perseguição dos maus me esmaga. Eles fazem com que as desgraças caiam sobre mim. Então, com raiva de mim, me odeio. Que situação, né? Então, o salmista Davi, a Bíblia mostra que esse salmo era de Davi, né? Foi Davi que escreveu. E a gente vê que ele passava pelo momento de depressão, de ansiedade e de pânico, e de dores, e de rejeição e ameaça, né? Louvado seja Deus. E ele diz aqui, no versículo 4, glória a Deus, o meu coração está cheio de medo e o pavor da morte cai sobre mim. Então, o medo e o pavor da morte caía sobre ele, era o que tomava conta do seu coração. Talvez, meu amigo, minha amiga, seja a sua situação, mas Deus está mostrando para você uma saída. Amém? Louvado seja Deus. Versículo, glória a Deus. Versículo 6, ou seja, versículo 5. Sinto um medo terrível e estou tremendo, e o pavor toma conta de mim. Versículo 6. Ah, se eu tivesse asas como pomba. E aqui Davi, ele pede, ele deseja, se tivesse asas como passarinho, como pomba, é o que ele fazia, né? Ele disse, ah, se eu tivesse asas como de pomba, voaria para um lugar de descanso. Ele ali desejava, se tivesse asas, ele voava para um lugar de descanso, desaparecia. Justamente esse é um dos sintomas do ansioso, do depressivo, do que está em pânico, do que está desesperado. Mas neste dia, Deus fala para você, Ele é o seu socorro, Ele é o seu descanso. Amém? Louvado seja Deus. E ele diz no versículo 7, fugiria para bem longe e moraria no deserto. Quer dizer, saía daqui, ia morar no deserto, não queria saber mais de nada. Sinal de depressão, sinal de ansiedade estava ali na vida de Davi, né? E ele diz, bem depressa procuraria achar um lugar seguro para me esconder da ventania e da tempestade. E aqui ele disse que depressa ele ia encontrar um lugar para se esconder da ventania, da tempestade, ou seja, fugir dos problemas que estava enfrentando, né? Louvado seja Deus. Versículo 9. Ele ora a Deus de novo. Ó Senhor, atrapalha e destrói os conchavos dos meus inimigos. E aqui ele já muda a oração. Ele começa a orar para Deus atrapalhar os conchavos, né? Atrapalhar os planos, os projetos dos inimigos, que os inimigos tinham para acabar com ele, né? Louvado seja Deus. E ele diz assim, pois vejo violência e pancadaria na cidade. Ele disse, eu já vejo a violência e a pancadaria, eu já vejo o que está acontecendo na cidade. Ele estava ali com medo de ser atingido, com medo de ser destruído. Louvado seja Deus. E ele diz, ainda no versículo 10, dia e noite eles andam em volta dela nas muralhas, de dia e de noite eles andam em volta dela nas muralhas, enchendo-as de crimes e maldade. Enchendo a cidade de crime, de dia e de noite, de maldade, né? Versículo 11.
por toda parte há destruição, e em toda parte há destruição. Louvado seja Deus. E as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. E aqui ele diz, e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Quer dizer, o mal tinha tomado conta ali daquele país, daquela cidade, né? Versículo 12. Não era um inimigo que estava zombando de mim. E aqui ele diz, não era um inimigo que estava zombando de mim. Presta atenção nessa palavra. Zombando de mim. Se fosse, eu poderia suportar. Ele disse, se fosse um inimigo, se fosse um adversário, eu poderia até suportar. Como ele diz aqui, né? Podia suportar. Nem era um adversário que me tratava com desprezo. E nem era, ou nem é um adversário que está te tratando com desprezo. Essa é a situação de Davi. Olhe quem era. Pois eu poderia me esconder dele. Eu poderia me esconder dele. Porém, foi você mesmo, meu companheiro. Que coisa tremenda, né? Quem perseguia Davi, quem estava procurando destruir Davi, era um companheiro que conhecia os passos de Davi. Sentava na mesa com Davi, ia para o templo com Davi, ia para a igreja com Davi, se reunia com Davi, mas agora se levantou-se contra Davi. Ele diz aí, eu poderia esconder dele, porém você mesmo, meu companheiro, meu colega e amigo íntimo. Companheiro, colega e amigo íntimo. Um colega, um amigo que Davi compartilhava as suas dificuldades com ele, compartilhava, sentava na mesa com eles, e agora ele tinha se levantado contra Davi. E ele diz aqui, olha, versículo 14, conversávamos com toda liberdade e íamos junto adorar com o povo de Deus no templo. Que coisa tremenda, né? Era um irmão na fé. Era um